Oi, oi! Aqui é a professora Thalissa e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a divisão celular. Então, nós vamos falar um pouquinho, inicialmente, sobre a intérfase. O ciclo celular corresponde ao período no qual a célula não está se dividindo, que é a intérfase, mais o período da divisão propriamente dita, que será a mitose nas células que formam o corpo, que são chamadas de células somáticas, e meiose, que é a divisão celular que ocorre nos gametas. No caso da espécie humana, o óvulo e o espermatozoide. Nos seres vivos, a taxa de divisão ela é variável e depende do grupo celular analisado. Por exemplo, células da pele e células que formam o sangue, elas se dividem continuamente, diariamente. Já as células do tecido ósseo entram em divisão apenas se houver alguma lesão, né? Depois de elas serem formadas. Somente vão se dividir se tiver alguma lesão. E outras, em idade adulta, nunca mais vão se dividir, como é o caso das células musculares, por exemplo. Os neurônios também têm uma dificuldade de divisão e de regeneração maior. Até as pesquisas atuais mostram que os neurônios podem se regenerar, mas é uma capacidade menor. Então, o grau de divisão, né, o número de divisões celulares, ele varia conforme o tipo de tecido. Vamos falar um pouquinho então sobre a intérfase. A intérfase é a fase que antecede a divisão celular propriamente dita. Mas não significa que a célula não tenha metabolismo, pelo contrário, ela está no intenso, né? Ela realiza ali um intenso metabolismo. São várias reações que ocorrem, porque é onde a célula precisa se preparar para a futura divisão. A intérfase, ela pode se dividir em 3 fases. Fase G1, que significa gap, né? Do inglês, intervalo, onde ocorre o crescimento inicial dessa célula. Depois a gente tem a fase S, que significa síntese, ou seja, vai haver a duplicação. Para que a célula se divida, cada célula precisa receber a mesma quantidade de DNA. Para que haja essa divisão, primeiro tem que duplicar o DNA. Isso ocorre na fase S. E, por último, a fase G2, também significa gap, que é o crescimento final, produção de proteínas, né? São importantes aí no controle dessa intérfase. Aqui nós temos, então, essa animação que mostra os cromossomos que estão em formato de fio, aí eles vão se duplicando, agora eles já estão se condensando, e aí depois vem as fases da mitose, que a gente vai ver cada uma delas. A célula realiza a mitose em um tempo mais curto do que a intérfase. Então, a intérfase demora mais do que a divisão celular. No final, nós vamos ter a formação de 2 novas células com a mesma quantidade de DNA, né? Com o mesmo número de cromossomos. Durante a intérfase, que é o período que a célula se prepara para a divisão, a célula encontra-se em intensa atividade, né? Tem um intenso metabolismo, como eu já falei, e síntese de proteínas. Então, ela produz as proteínas, duplica o DNA, todas essas etapas necessárias para a futura divisão. Inclusive, tem uma proteína chamada de P53, que já foi descoberto que a falta da expressão dessa proteína está relacionada com pacientes, né, que desenvolvem o câncer. Então, chega um momento que essa proteína, qual que é a função dessa proteína? Ela vai determinar para a célula que já tem um número razoável de células e que é para parar a divisão. Pacientes que têm câncer não vão expressar essa proteína e, portanto, as células passam a se dividir de forma exponencial, descontrolada, que é o que vai causar os tumores. Então, já se sabe, né, a importância
desse período aí que é chamado de intérfase. Então, tem que produzir as proteínas todas certinho para que o ciclo celular, a divisão celular ocorra de forma controlada e organizada. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a quantidade de DNA. Então, começa com X, né, ou N, que seria no início da intérfase, aí duplica, né, começa com X, aí duplica, vai para 2X. E depois da duplicação, vem a divisão celular, e aí ele termina aqui, ó, essa é a fase final da mitose. Ele termina com a mesma quantidade que começou. Então, a mitose, ela mantém, né, o mesmo número aí de cromossomos. Bom, a gente já falou sobre a intérfase, vamos então ver aí as fases da divisão celular propriamente dita. A mitose, ela é conhecida como uma divisão equacional. Por quê? Porque ela mantém o número de cromossomos. Ela não reduz o número de cromossomos. Portanto, na mitose de uma célula, vão ser formadas duas células que são iguais à célula-mãe. São clones da célula-mãe. A mitose, ela é muito importante para que ocorra o crescimento dos indivíduos. Então, quando formam o embrião, né, que é a junção do óvulo com o espermatozoide, o embrião vai sofrer diversas mitoses e isso faz com que ele cresça, se desenvolva e aí dê origem ao bebê. Então, nessa fase, né, de embrionária, várias mitoses ocorrem. Então, está relacionada com o crescimento dos indivíduos, com o desenvolvimento embrionário, como eu já falei, para que ocorra a regeneração, então cortes, queimaduras, fraturas, a própria reposição celular, né? Células da pele que envelhecem, células do sangue, todas as células que precisam ser renovadas são feitas a partir da divisão celular, conhecida como mitose. Didaticamente, nós podemos dividir o processo, né, de divisão celular, a mitose, em 4 fases, onde diferentes eventos serão observados. A primeira fase é chamada de prófase. A segunda é a metáfase. A terceira é a anáfase e a quarta é a telófase. Inclusive, tem uma frase que ajuda a memorizar a ordem das fases. Prometo a Ana telefonar. Então, prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aí nós vamos ver o que ocorre, né, em cada uma dessas etapas. Aqui a gente tem uma animação que mostra o ciclo celular, um resumo, né, de tudo que ocorre no ciclo. E olha só, na mitose, de uma célula vão ser formadas duas idênticas. Ela começa com 2N e termina com 2N. O que é esse 2N? Por exemplo, no nosso caso, são 46 cromossomos, né? Que são 23 aos pares. Por isso, 2 vezes 23 vai dar 46. Vai formar duas células com 46 cromossomos. Ele mantém o mesmo número de cromossomos. Sempre na mitose vai manter. E agora a gente vai ver um pouquinho cada etapa passo a passo. Então, a primeira fase é chamada de prófase. O que acontece nessa fase? Os cromossomos, lembra, o cromossomo é formado de DNA e proteína. Ele pode estar em formato de fio, que é o que a gente chama de cromatina, ou ele pode estar condensado, que aí é o cromossomo. A diferença para cromatina e cromossomo é só o nível de condensação.
Então, no início, a gente tem o DNA sem estar condensado. Então, na primeira fase, que é a prófase, ele passa a se condensar. Ele vai ficar todo enroladinho. Por que será que é importante que o DNA seja condensado? Como essa célula vai se dividir, se ele tiver em formato de fio, pode quebrar em lugares errados, dividir de forma errada. Então, o DNA tem que estar bem condensado para evitar que haja quebras e perdas ali de fragmentos de DNA, o que causaria uma mutação, problemas genéticos. Então, a primeira fase, que é a prófase, inicia com a condensação dos cromossomos. Essas estruturas aqui, que são chamadas de centríolos, eles se duplicam. O envelope que reveste o núcleo, que é chamado de carioteca, ele se desfaz, então ele desaparece, assim como o nucleolo. Formam-se esses fios, que são chamados de fibras do fuso, e os cromossomos iniciam o processo de condensação, como eu já havia dito. Aí, a próxima etapa é a metáfase. Na metáfase, os cromossomos, eles vão estar dispostos no meio da célula. Eles vão formar o que a gente chama de placa equatorial. Então, os cromossomos se prendem, né, nessas fibras e vão estar dispostos no meio da célula. As fibras do fuso prendem-se ao cinetocoro do centrômero do cromossomo. Eles vão estar, né, presos ali, à fibra. Os cromossomos passam a ficar dispostos no meio, né, na metade da célula. Essa configuração é conhecida como placa equatorial e é atingindo o grau máximo de condensação. Então, por exemplo, se uma questão perguntar, em qual fase nós podemos visualizar, né, teremos uma visualização melhor dos cromossomos na mitose? Essa fase é a metáfase. Por quê? Quando a gente vai olhar, por exemplo, uma divisão celular da cebola, a fase que vai ser mais fácil para a gente identificar no microscópio é a metáfase, porque é quando os cromossomos estão mais condensados. Então, eles atingem o grau máximo de condensação nessa fase que nós chamamos de metáfase. Aí, a próxima fase é chamada de anáfase. Anáfase significa separação. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos o cromossomo, né, com 2 braços, 2 cromátides, que a gente chama. E na anáfase, eles vão se separar. Olha só, vai um braço para cada lado. Então, a anáfase significa separação. Nesta etapa, as fibras do fuso encolhem e aí cada bracinho, né, que a gente chama de cromátide, vai para polos opostos da célula. Então, vai separar as cromátides. E depois a gente tem a telófase. Olha só, surge uma força de fora para dentro que vai estrangulando a célula. Deixa eu voltar aqui. Ó, essa força vai estrangulando a célula e a divide em 2. Então, no final da telófase, a carioteca, que é o envelope nuclear e o nucleolo reaparecem, as fibras do fuso se desfazem, os cromossomos se descondensam, eles voltam a ficar em formato de fio. Ocorre em células animais o processo de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então, ao final da telófase, nós vamos ter 2 células idênticas à célula original, a célula mãe.